Olá, meu nome é Nayara Caramburu, eu sou nutricionista formada há mais de 20 anos, com algumas especializações, dentre elas a nutrição ortomolecular, obesidade, emagrecimento e fitoterapia. E hoje estou aqui para colaborar para o seu conhecimento sobre o papel da nutrição, dos nutrientes na sua imunidade. Como você pode melhorar a sua imunidade se fortalecendo cada vez mais pela alimentação. Muito bem, então eu gostaria primeiro de abordar um assunto aqui. Como que está a sua alimentação e como que você acha que está a população em geral? Vocês acham que todo mundo está se alimentando bem? Todo mundo tem aí, adquire, né, os nutrientes necessários por meio da alimentação? Não, né? Sabemos que a realidade é bem diferente disso. E o que nós estamos fazendo? Estamos cada vez mais inflamando o nosso corpo. E toda doença, quase toda doença, com algumas exceções, são ocasionadas pela inflamação. E como os alimentos, né, podem inflamar o seu corpo? Pois é, alguns alimentos que hoje fazem parte do nosso dia a dia, que são altamente inflamatórios, carnes vermelhas, os alimentos industrializados, o trigo rico em glúten, açúcares, carboidratos e por aí vai. Pois é, você está inflamando cada vez mais o seu corpo e diminuindo assim o poder de combate, né, ao inimigo, seja um vírus, bactéria e por aí vai. Muito bem. Então eu gostaria de abordar então primeiro essa questão, essa consciência aí dessa inflamação e a deficiência nutricional. Então, quando não adquirimos nutrientes, né, que devemos, né, consumir diariamente, o nosso sistema imunológico ele fica reduzido, porque nós não teremos matéria-prima para fabricar algumas células de defesa do nosso corpo, ok? E vamos começar a abordar, então, vamos começar falando do intestino, da nossa microbiota. Então, dentre N funções, né, da nossa microbiota, temos uma das funções a nossa barreira, né? Então, o primeiro passo, né, de defesa do nosso corpo são as barreiras. Então, no nosso intestino temos aí a barreira intestinal, então a nossa membrana tem que ficar bem aqui juntinha. E o que a gente faz quando consome um monte de glúten? Pizza, lanche e por aí vai. Ela aumenta essa permeabilidade e isso dificulta, né, o papel da sua microbiota. Então, devemos primeiramente evitar esses alimentos que aumentam a permeabilidade, o trigo, né, o açúcar, esses alimentos inflamatórios, ok? Na nossa microbiota, você sabia que esse tecido linfóide, né, do intestino ou GALT, ele gera quase 70% dos anticorpos do corpo. E onde tem o maior número de linfócitos do nosso corpo? Pois é, olha que importante. Nayara, mas como podemos fortalecer o nosso intestino, né? Como podemos melhorar essa microbiota? Primeiro é o parar de colocar esses alimentos altamente inflamatórios e que vão aumentar essa permeabilidade. Feito isso, vamos melhorar, né, as vilosidades, né, as células do seu intestino. Temos alguns probióticos, são as bactérias boas, que têm a função de aumentar a imunidade. Anote aí, vamos falar dessas famílias que são chamadas de cepas, né? No nosso mundo aqui médico científico. Então vamos lá. Bacillus coagulans, Lactococcus lactis e como que eu posso adquirir isso, Nayara? Ou eu vou falar de algumas outras também, tá? A gente geralmente manda manipular em alguma farmácia de manipulação. Ou você pode adquirir também um kefir, né? A gente não vai saber no kefir a quantidade certinha, quantos bilhões de cada cepa tem. Mas, em geral, o kefir ele tem mais de 30 cepas, tá? Então, você pode adquirir aí uma mudinha de kefir, seja de leite ou de água, mas eu prefiro de água, porque o leite ele pode aumentar a permeabilidade, tá bom? Muito bem, alguns outros probióticos, como o Gaceri,
o Delbreck, Bulgaricus, Bifidum, Acidófilos, Paracasei e Termófilos também vão ajudar a aumentar algumas células de defesa, tá? E algumas até necessárias para eliminar o vírus. O Gasseri, como eu já falei, né, fizeram alguns estudos também em camundongos infectados, olha, com vírus influenza e melhorou significativamente os sintomas clínicos e a carga viral. Então, o que eu estou falando aqui para você não é a Nayara acha, a Nayara pesquisa, né? Então, são artigos científicos, né, validando tudo que eu estou falando para vocês, ok? Vamos falar de aminoácido que eu gosto muito, que é a glutamina. A glutamina é um aminoácido, é um pó, né, que a gente suplementa, que ela tem diversas funções no nosso organismo, dentre elas melhorar essa questão da barreira intestinal, fornecer energia para as células do seu intestino e ela também ajuda a expressão dos linfócitos, ajuda a melhorar essa expressão de células de defesa do nosso corpo, tá? Vamos começar a falar de algumas vitaminas, de alguns minerais e alguns alimentos, né, que ajudam a melhorar o seu sistema imunológico? Muito bem. Vamos começar com a vitamina D, tão falada aí, nunca se falou tanto numa vitamina. E a vitamina D a gente sabe que tem N funções no nosso organismo, né? Mas como estamos falando aqui de imunidade, para não sair do foco, né? Ela ajuda a imunidade inata, que é aquela imunidade rápida, né, que o corpo tem que ter de defesa do nosso corpo. E adaptativa também, que, né, a longo prazo. Ativando várias células de defesa que fazem parte aí, né, do nosso sistema imunológico. A maior fonte, se perguntar, Nayara, qual que é a maior fonte de vitamina D? Como que eu adquiro vitamina D muito rápido, sem ser só por suplementação? A maior fonte sabemos que é o sol, né, a exposição solar. Então, quanto mais parte do corpo você expor, você vai ter maior quantidade de vitamina D. Não adianta só lá de agasalho, né, ficar lá olhando para o sol. Não, temos que estar, o bom seria de biquíni, enfim, né, de sunga, enfim. Então, o sol. Mas na alimentação, temos alimentos? Temos. Mas alimentos que não fazem tão parte do nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, óleo de fígado de bacalhau. Eu, quando era pequena, meu pai dava óleo de fígado de bacalhau, né? Mas com o passar do tempo, perdeu-se esse hábito. Então, o óleo de fígado de bacalhau, 5 gramas, ele vai ter 500 unidades internacionais de vitamina D. Então, é uma das maiores fontes na alimentação. Depois temos alguns peixes, como arenque, sardinha. E a gema de ovo, né? Que o ovo já faz parte aí, né, do nosso hábito alimentar. Então, o ovo, ele tem lá um pouco de vitamina D. Vitamina C! Muito bem, vitamina C bem conhecida, né? Eu vou apontar alguns estudos também que validam o que eu tô falando aqui em relação à imunidade. Então, a vitamina C, primeiro que ela diminui a inflamação. Lembra que eu falei que muitas doenças a causa é inflamatório? Então, ela é um anti-inflamatório natural, pelo seu poder de antioxidante, né? E ela melhora algumas defesas, né? Algumas células de defesa do nosso corpo. Alguns dados que eu vou passar para vocês, que está bem... a demanda é grande aqui, né? Quando falamos de internação, de pneumonia. Então, alguns dados mostram que a deficiência de vitamina C está correlacionada com incidência de pneumonia, ok? Alguns estudos experimentais sobre lesão pulmonar, né, e edema pulmonar estão correlacionados também com deficiência de vitamina C. E quando se suplementou essa vitamina C, melhorou todo esse quadro, inclusive queda na ventilação mecânica. Olha só que importante. Eu preciso falar de um estudo aqui para vocês, onde teve a suplementação de vitamina C e tiamina, que é a vitamina B1, em pacientes acamados em estado grave, UTI, na Coreia. E esse estudo foi de 2016 até 2018, foram fazendo com várias pessoas, tá? Um N bem grande aí. A quantidade, 6 gramas de vitamina C, tem uma quantidade bem grande mesmo, com 200 miligramas de vitamina B1, onde tivemos a melhora, né, das células de defesa
e diminuindo pela metade o número de mortes e tempo de internação. Então, isso é muito relevante, né? A gente fazer essa associação, seria muito prudente e importante fazer essa associação em pacientes internados também. Nayara, na alimentação, como adquiro vitamina C? Olha só, vou te passar alguns dados. 10 acerolinhas, de preferência orgânica, vai ter 1 grama de vitamina C. Olha que legal, né? Você pode comer acerola e fazer um suco. Açaí tem bastante, a romã, a goiaba, laranja, morango, limão e por aí vai, tá? O ferro, gente, o ferro é muito importante. E sim, e você está consumindo a quantidade de ferro? Pois é, muitas pessoas estão com deficiência de ferro e não sabem, tá? A quantidade mínima de ferro que a gente precisa adquirir na dieta é de 15 miligramas. Então, o bife de frango tem 1 miligrama de ferro. O bovino, 2 miligramas. Ah, Nayara, e os vegetais? Os vegetais têm um pouco mais, né? Nem sempre estão absorvidos. Então, o ferro do vegetal, para ser absorvido, é interessante você associar a vitamina C. Então, aquela história, vou tomar um suco de limão, né? Com a refeição, com os vegetais, para ajudar na absorção, isso vale. Então, espinafre cru, por exemplo, tem 3,5 miligramas de ferro. Aveia, que eu adoro, eu coloco sempre no cardápio dos meus pacientes, tem 4 miligramas, olha só. E alguns produtos já são suplementados com ferro, mas são produtos industrializados e essa ideia não é. Olha só que eu vou passar para vocês, gente, coentro, vocês têm que colocar especiarias no dia a dia de vocês. O coentro tem 81 miligramas de ferro. É muita coisa, muito importante, tá? Vitamina A, tão pouco falada e tão importante, tão importante. Então, a vitamina A, ela é muito importante na imunidade e nos revestimentos, né, do nosso trato respiratório, por exemplo, tá? E de algumas membranas da mucosa. Fontes. Quando a gente fala da vitamina A, a gente tem a fonte animal e a fonte vegetal, que na verdade não é vitamina A pura, é o beta-caroteno, que vai ser transformado em vitamina A. Então, das fontes animais, né, a gente tem presente nos fígados, né, fígado de galinha, fígado de boi, enfim, óleo de fígado de bacalhau de novo, leite, ovos. E fontes vegetais a gente tem, por exemplo, a batata doce, a cenoura, damasco, manga e por aí vai. 5.000 unidades internacionais é a quantidade mínima que a gente tem que adquirir de vitamina A. E quando eu falo, por exemplo, do fígado, 85 gramas vai ter 30.000 unidades, tá? E quando eu falo da batata doce, que aqui eu destaquei em maior quantidade, 24.000. Só que esses 24.000, quando ele vai ser transformado em vitamina A, é 1/3 só, então seria 8.000, tá? Então, uma batata doce você já mais do que atinge a quantidade de vitamina A. O zinco muito importante, ele está correlacionado a várias funções do nosso corpo, tá? Mas alguns estudos mostram que a deficiência do zinco está correlacionado a infecções, né? Deficiência na imunidade, enfim. E você acha que você consome zinco? Você acha que a população consome zinco o suficiente? Não, né? 1/4 da população do mundo, né, dos países em desenvolvimento, tem uma grande deficiência de zinco, tá? Alguns artigos de revisão, né, tem um publicado na Finlândia, por exemplo, em 2011, onde suplementaram pastilhas de zinco e constataram que resfriados a gente tinha aí uma redução da metade do tempo, tá? Aí outras, eu tô citando aqui que tem muito a ver, né, com a época que a gente está passando, né, na pandemia, replicação de nidovírus, né, que é um vírus comum aí de gripe, e o coronavírus. Então, alguns estudos mostrando que ele inibe a replicação de alguns coronavírus. E você agora vai me perguntar, Nayara, onde encontro essa beleza, esse zinco? Ostras, ostras do Atlântico são as maiores fontes que não fazem parte do nosso dia a dia e de muitas pessoas, por isso aí a deficiência de zinco, né?
Mas temos carne vermelha, carne branca, alguns feijões, nozes, grãos integrais, tá? E por aí vai. Alho, gente, o alho ele é muito importante no nosso sistema imunológico, ele é bactericida, antiviral, ele tem N funções aí no nosso corpo. Ele tem mais de 30 componentes, tá? Alguns estudos mostrando também que o extrato de alho, né, ele melhora a quantidade de células de defesa do nosso corpo. Mostrando também que extrato envelhecido de alho de 2,5 gramas, você já tem esse benefício da proliferação de células de defesa do nosso corpo. E alguns estudos mostrando, né, alguns sintomas, né, de gripes e resfriados que reduziu-se pela metade também. Você pode comer 2 dentes de alho ao dia, pode ser assado, ou você pode fazer a maceração de meio grama para 30 ml de água. Eu acho que não vai ficar muito agradável, mas beleza, uma dica aqui. E eu gostaria de fechar com um ativo que eu adoro, eu coloco sempre na dieta dos meus pacientes, que é a levedura nutricional. As beta-glucanas da levedura nutricional, ela apresenta assim um poder incrível, tanto no sistema imunológico, já que a levedura nutricional é considerada hoje um probiótico, anticâncer, enfim, ela tem N benefícios, tá? E aí, como que a gente pode adquirir essa levedura? É um pó que você acha em casa de produtos naturais, você pode incluir em algumas preparações, tá? Ela ajuda também em alguns efeitos a nível de diminuir algumas infecções. Então, eu gostaria de destacar aqui, tá? Um estudo que mostrou na eficácia da levedura no vírus influenza, tá? E diminuindo também, né, o pneumonia, ok? Vitamina E, gente, vitamina E, vou fechar agora de verdade, vitamina E, poderosíssimo antioxidante, já sabemos, né? Por ela ser lipossolúvel, ela é muito importante para nossas membranas, que nossas membranas são lipossolúveis. E ela é encontrada em grande maioria das células, né, de defesa no nosso corpo. Ela realmente aumenta algumas células de defesa, como as células T. E tem alguns estudos mostrando a eficácia da vitamina E em infecções respiratórias, tá? Algumas bactérias, por exemplo, como Streptococcus e alguns vírus, né, da influenza. A suplementação de 800 unidades internacionais de vitamina E, tá? Melhorou-se muito os níveis de infecções, ok? Fontes de vitamina E, óleos, né, em geral. Então, óleos de germe de trigo vem se destacando aí, óleo de girassol, de amêndoa, milho e por aí vai, ok? Então, procure incluir esses alimentos fontes que eu te passei aqui, que vão ajudar a melhorar não só a imunidade, mas sua saúde em geral. Foi um prazer e até mais!